Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. E então, eu faz uns 3 anos, se eu não me engano, que eu comecei a treinar em casa, mas cometi vários erros e eu vou falar pra vocês esses erros que eu cometi e talvez vai que você também tenha cometido esses mesmos erros. Então, o vídeo vai ser curto porque não são muitos. De começar, eu vou falar sobre uma coisa que eu tenho, e não só eu, acho que quase todas as pessoas, todas não, né, quase não, mas algumas têm, que eu tive compulsão alimentar. Então, eu não soube auxiliar a vida de treinando, né, ter uma boa alimentação com isso. Porque não sabe compulsão alimentar é quando você não consegue controlar a sua vontade de comer, então você come em excesso, muito, muito, muito. E pra quem, todo mundo sabe que quando você quer ter uma vida fitness, você tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter aquele equilíbrio calórico, ter dieta bem, tem que fazer dieta, né? Essas coisas. Então eu nunca fiz, eu nunca soube auxiliar. E isso acabou me trazendo uns problemas e só fez meu problema ficar bem mais maior. E foi isso. É isso que eu queria falar pra vocês. Os erros que eu cometi, que não foram poucos. Eu vou falar só 4, mas eu acho que teve mais, mas eu não lembro, porque faz muito tempo. Faz uns 4 anos que eu tento, tento treinar em casa, né? Tento, né? Eu tô começando agora, tipo, realmente ser disciplinada, ter disciplina. Então, o primeiro erro era alimentação. Como eu já falei, eu tenho, né? Tá menor, mais pouco, mas eu tive a compulsão alimentar. E alimentação tem muito a ver com isso, né? Porque envolve comida. Então, eu comecei a fazer dietas bem idiotas, dietas malucas. Isso que não foi antes, né, de eu fazer, acho que foi antes de eu começar a treinar, tipo, não foi depois de começar a treinar, foi antes de eu começar, né? Eu fiquei bem gorda, eu engordei muito e algumas pessoas começaram a falar, né, e eu comecei, isso não tá certo, porque eu era muito magra, então eu engordei muito, fiquei muito gorda, diferente. Eu pensei, não, vou começar. Então eu comecei a fazer dietas bem loucas, loucas, loucas mesmo. E o que não foi uma boa ideia, porque fazer dieta sem você ter um especialista como um nutricionista não é uma boa ideia. Então eu comecei essas dietas malucas e que não foi uma boa ideia. E depois que eu comecei a treinar, eu comecei. Aí, galinha, gente, perdão aí. Assim que eu comecei a treinar, foi pior. Eu comecei a fazer dietas muito mais piores. Tipo, sério, gente. Eu mesmo, me olhando no espelho, eu não via que eu tava magra. Pra mim, eu tava gorda. Tipo, gorda mesmo, mas eu fui ver umas fotos minhas agora e, tipo, eu tava muito magra, mas eu não me via magra. Pra mim, eu tava gorda. Não sei como é que se chama esse tipo de coisa, mas eu não sei se é distrofia, não sei. Mas, né, hoje em dia eu tô bem melhor em relação a isso, eu não tô me importando muito. Então, a minha alimentação foi horrorosa. Por exemplo, acho que todo mundo sabe que quando você tem compulsão alimentar e você faz uma dieta maluca, em que você, tipo, tem déficit, alguma coisa assim, calórico, você fica com muita vontade de comer. Então, eu fazia isso, comia pouco, muito pouco durante um dia, ou, tipo, me dava um pouquinho, café da manhã pouco, o almoço pouco, e durante a noite, o que que acontecia? Eu tava morrendo de fome, então eu comia muito, 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 muito durante a noite. Isso não dava certo. Foi por isso que eu percebi, né, que eu percebi isso agora, né, porque na época eu não percebia nada disso. E eu me senti horrível, sabe? Quando você se coloca em uma coisa pra fazer e você não consegue fazer, você se sente frustrado. E era isso que eu me sentia. Eu me sentia muito frustrada, porque eu não conseguia fazer o que eu me coloquei que eu me coloquei, né? Mas hoje em dia, né, eu tô começando a tô melhorando agora. Não tô dizendo que eu tô bem melhor, mas eu tô melhorando. Eu tô comendo, tipo, não tô fazendo dieta, tô comendo, tipo, mais saudável, comendo pouca coisa, porque eu tenho um certo problema com arroz e feijão. Então, eu sempre tento comer
não muito, mas também não pouco. E é isso, um problema que eu realmente errei, foi um dos erros que foi a alimentação, em relação a fazer dietas malucas. E eu não recomendo ninguém a fazer dietas sem ter um acompanhamento de um profissional qualificado, que é um nutricionista. Se você puder ir em um nutricionista, é melhor para você mesmo. O segundo erro foi treinos muito pesados. Eu sempre treinei em casa porque eu não gostava, não gostava, né? Eu não tinha dinheiro para pagar academia. Eu até fui durante um mês, no ano passado, e eu comecei a treinar em casa. O que acontecia? Eu comecei a treinar com a Olena, vou colocar aqui uma imagem do vídeo dela, e ela tem vídeos bem pesados para quem treina há muito tempo, né, gente? E eu comecei, né, idiota que eu sou, comecei a treinar esses treinos, comecei a fazer esses treinos. O que deu certo, não deu certo. Horrível, eu quase morro, gente. Quando você não tem o seu desempenho corporal, não sei como é que fala, se ele não for bom, você não consegue fazer um treino pesado. Você pode até passar mal, e eu passei muito mal com isso. Eu fiquei frustrada porque eu não conseguia fazer o treino que aconteceu. Eu terminei desistindo. Mas eu decidi voltar novamente. Então, foi esse o erro meu, né? De não ter procurado vídeo na internet, porque o YouTube é um lugar onde tem muito vídeo de treino. E eu devo, se eu tinha sido atrás dos treinos de iniciante, que explicava tudo, talvez eu não teria desistido, né? Porque já que eu desisti muito. E esse é o segundo. Bem, acho que é o erro que quase todo mundo iniciante faz. O terceiro é que é um errozinho que quase todo mundo comete, não é só nos treinos, acho que em tudo na vida, que é não ter constância. Sim, gente, eu treinava um pouquinho, né, meus treinos malucos, pesado pra cacete, e eu não fazia direto. Eu fazia uma semana, passava 2 semanas sem fazer, ou até mesmo 6 meses já fiz isso. Fiz uma semana, eu passava 6 meses, 4 meses sem fazer. Viu o que deu? Nada. Hoje em dia, né, eu tô começando a ter constância. Eu parei de treinar um tempo, ano passado, e eu voltei esse ano. E, gente, quando você não tem constância, que é que era o meu caso, é muito complicado. Então, eu comecei a fazer, agora eu tô fazendo sempre, 5 dias na semana, e até que tá dando muito bem, né, porque eu tô treinando com aquela mulher lá, que eu treino porque ela tem projetos e os treinos de iniciantes. Eu também tô fazendo yoga, que é um aplicativo para yoga. E, gente, sabe uma coisinha difícil para fazer yoga? Você tá doido? E também também tô treinando mobilidade e alongamento, que também é muito bom. Descobri, né? Vi vídeo falando, né? Vi uma mulher falando que você tem que ter mobilidade e isso ajuda você a fazer, a executar os exercícios de formas bem melhores e para ajudar o seu músculo a crescer mais rápido. Então, eu tô começando a fazer, o que é muito difícil, porque eu sou toda travada. Então, tenho que... E olha que eu sou bem novinha, eu só tenho 20 anos, eu tô parecendo uma velha de 30. Velha de 30 não, né? Eu não digo como é de 30 anos é velha. É uma pessoa mais de idade, assim, falando. Último, mas não menos importante, que é expectativa, ou seja, muita expectativa. Por exemplo, eu achava que se eu treinasse uma semana, eu ia ter o resultado de uma mulher que treinou 8 anos. Gente, eu acho que era muito burra. Como é que o músculo vai se desenvolver em uma semana? Requer tempo. O músculo para se desenvolver, ele requer muito tempo. Também depende da genética da pessoa, porque tem muitas mulheres e homens que conseguem ter resultado na academia, ou até mesmo treino em casa, que é calistenia, muito rápido, mas tem a ver com o metabolismo e a genética da pessoa. Então vai da pessoa. E eu não. Eu não tenho muita necessidade para ganhar corpo e fazer o quê? E isso me deixou frustrada e eu acabei desistindo, né? Eu acabei desistindo e o que não era, né? Porque eu fui muito burra também. Gente, o nosso corpo ele precisa de tempo para ter as coisas. Para ter as coisas. E foi isso. Eu tô começando a treinar agora. Não, como eu já falei, eu treinei muito tempo, então. Então, eu falei os 4 erros que eu cometi. E não foi só isso, gente. Foi muitos outros erros, mas eu só queria falar isso aqui. Eu acho que muitas pessoas também cometeram esses erros, né? Ou cometem ainda.
E eu realmente, se você aí treina muito, né? Quiser me dar umas dicasinhas, acho que é assim que se fala. Aí nos comentários podem ficar à vontade. Eu agradeceria muito. Porque eu realmente não sei. Mesmo eu ter tentado há muito tempo, vai fazer 3 ou 4 anos, eu ainda não sei. Porque eu nunca fiz certo. Sempre fiz errado. E eu tô começando agora e. Ó, ó, ó. Tá, não dá pra ver nada. Mas eu tô começando. E, como eu falei antes, o corpo demora muito pra ter resultado. Principalmente porque a minha genética é horrível. E eu quero agradecer vocês aí que ficaram até aqui no vídeo, até agora. Que eu acho que provavelmente poucas pessoas vão ficar. Mas se você ficou, eu quero agradecer muito vocês. E se você também puder, vocês puderem se inscrever no meu canal, curtir, vai ser muito. Uma ajudinha muito boa, né? E é isso, tchau pra vocês.